Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o crime de importunação sexual. Um crime relativamente novo no sistema jurídico brasileiro. Ele foi incluído em 2018 no nosso Código Penal, mas que cada vez tem ganhado mais repercussão aí, porque os casos estão infelizmente acontecendo, são vários, e com a chegada do carnaval há uma tendência desses casos aumentar ainda mais. Então, até como uma forma de esclarecimento e de prevenção desse crime, vamos falar um pouco dele aqui no canal. O crime de importunação sexual está previsto no artigo 215-A do nosso Código Penal, com a redação que foi dada pela Lei 13.718/2018. Ele é um crime relativamente recente, então vamos ver lá o que diz expressamente a lei. Diz lá: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Bom, vamos começar pelo fim aqui desse dispositivo, já explicando o que é esse crime mais grave. Possivelmente o estupro. A primeira coisa que vocês têm que identificar aqui é que há uma diferença substancial entre o estupro e a importunação sexual. No estupro, o agente vai se valer de violência ou grave ameaça para a prática de um ato libidinoso. Normalmente no estupro, esse ato libidinoso vai ser a conjunção carnal, que é o sexo vaginal em bom português, um sexo anal ou um sexo oral. Quer dizer, a relação sexual no crime de estupro normalmente é mais invasiva. Enquanto que aqui, normalmente, nós vamos ter toques lascivos, nós vamos ter o sujeito que agarra a menina, algumas formas de beijo roubado, nós vamos falar já sobre isso. E não há violência, pelo menos não aquela violência que muitas vezes há no estupro, em que a coisa é mais extrema. Aqui muitas vezes o sujeito pega a moça pelo braço, aperta a moça, mas não é propriamente com a violência característica do estupro. Veja que nós estamos tratando aqui de um crime menos grave. Claro que ele é um crime grave, mas menos grave do que o estupro, se a gente colocar na proporção. Da mesma forma que o furto é menos grave que o roubo. Então nós temos aqui uma situação menos grave. E por isso o legislador, muito sabiamente, introduziu esse tipo no sistema jurídico brasileiro. Já estava demorando isso, eu era uma pessoa que já defendia isso há mais tempo. Acho até que no meu vídeo sobre estupro aqui no canal, provavelmente eu devo ter falado da importância que seria de se incorporar um dispositivo desse. Infelizmente em 2018 ele foi incorporado. Por quê? Porque antes do advento dessa nova lei, que incorporou esse novo crime, o que nós tínhamos era que algumas situações que hoje são de importunação sexual, como por exemplo, a famosa hipótese do agente que começa a se aproveitar de um metrô lotado, de um ônibus lotado, para se esfregar na vítima. É uma situação que é grave, uma situação que merece uma reprovação, mas que antigamente você tinha a situação de ou ser caracterizada como estupro, e decididamente não é uma figura igual a um estupro, o estupro é muito mais grave, ou então na antiga contravenção penal de importunação ao pudor, que não era decididamente a mesma coisa do que é esta hoje. Mas ela foi revogada e não tem por que ficarmos tratando dela aqui. O que nos interessa agora é saber que diabos é essa situação aqui. Então basicamente é o seguinte, vocês têm que lembrar: violência, grave ameaça, se for principalmente sexo vaginal, anal e oral, é estupro. Tá? Não tenha dúvidas. Uma outra situação que é parecida, de certa forma, lida com a liberdade sexual, mas são crimes diferentes, é o assédio sexual da importunação sexual. O assédio, ele é um crime que só vai existir se houver uma relação hierárquica entre o autor e a vítima. A hipótese mais simples: o sujeito é chefe da vítima e ele ameaça ela de demiti-la caso ela não mantenha relação sexual com ele. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, isso é assédio sexual. Todo o resto que a gente ouve por aí, as pessoas falando de assédio, 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 não tem nada a ver com assédio sexual do sentido jurídico do termo. As pessoas usam as palavras como elas quiserem, mas na prática, se elas chegarem numa delegacia reclamando de assédio, não vai funcionar. Normalmente, o que o leigo chama de assédio é a importunação, essa importunação sexual, que pode consistir basicamente nessa situação infelizmente muito comum nos metrôs, nos ônibus,
que é o sujeito se esfregando na vítima, especialmente ele fica esfregando os genitais ali na vítima, aproveitando do metrô lotado. Essa é uma hipótese. Nós já vimos alguns casos famosos aí do sujeito se masturbando, também no ônibus ou no metrô, ou às vezes num cinema, num show, de forma a ejacular na vítima. Essa também é uma hipótese claramente de importunação sexual, passar a mão nas nádegas da vítima. Então, todas essas situações, sem o consentimento da vítima, obviamente, vai caracterizar a importunação sexual. Obviamente, um elemento chave aqui é o consentimento, é óbvio, né? Se houve o consentimento da vítima, esse crime está absolutamente descaracterizado, por motivo óbvio, claro, o sistema protege a liberdade sexual da vítima, e não que as outras pessoas vão achar ou coisa do gênero. Uma coisa que é importante, o tipo fala expressamente, o agente tem que ter o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Lascívia, em bom português, é tesão. Então, a mentalidade do agente ao praticar o crime é basicamente satisfazer a sua lascívia, o seu tesão. Se ele faz por um outro motivo, não vai caracterizar o crime. Então, se o agente, sei lá, tá no metrô lotado, ele tá se esfregando a vítima, mas é porque ele tá querendo ganhar um espaço ali dentro do metrô, ele não tiver o objetivo sexual, ele empurra a vítima, ou ele quer que a vítima se mantenha distante dele, em nenhuma dessas hipóteses nós teremos caracterizado o crime. O crime exige que o agente tenha praticado o crime realmente para satisfazer a sua lascívia ou de terceiro. Alguém está assistindo e sente excitado sexualmente com aquilo, caracteriza o crime também. Uma dúvida que logo vai surgir é como a vítima vai comprovar que foi vítima desse crime. Especialmente quando ela está, por exemplo, no metrô, no ônibus. Como ela vai comprovar isso? Normalmente por meio de testemunhas. Nós vamos ter a palavra da vítima, mais as testemunhas, que vão comparecer à delegacia, depois em juízo, e vão afirmar que aquele indivíduo estava, assim, importunando sexualmente essa vítima, que esse indivíduo estava se esfregando na vítima, que esse indivíduo passou a mão na vítima. Em todas as situações, a palavra da vítima vai ser muito importante e também a palavra da testemunha. É claro que o agente, nesses casos, ele também deve buscar as suas testemunhas para demonstrar se eventualmente ele estiver sendo acusado e ele foi inocente, ele deve buscar testemunhas para mostrar que ele não tinha nada a ver com isso, ele não fez o que estão alegando que ele fez, e aí vai também ser analisada a palavra dele. Não é um tipo de crime fácil de ser comprovado. Felizmente, em muitos lugares hoje em dia nós temos câmeras de vídeo, nós podemos recorrer às câmeras para podermos aí tentar descobrir se de fato houve ou não essa intenção do agente de se esfregar na vítima, de abusar da vítima, de se aproveitar da vítima num local lotado. Uma situação um pouco diferente que precisa ser analisada com extrema cautela, eu vi isso bastante na mídia agora recentemente com o Big Brother, é essa importunação sexual quando praticada em um relacionamento, em uma conversa, em uma abordagem. É claro que na vida real, quando um homem está interessado numa mulher, ou quando uma mulher está interessada num homem, ou quando um homem está interessado no outro homem, ou uma mulher está interessada numa mulher, como vocês quiserem. Quando uma pessoa está interessada em outra pessoa, dificilmente ela vai chegar para outra e vai falar assim: boa noite, tudo bem? Eu gostaria de um beijo seu. Será que você poderia me beijar? Você me autoriza a gente a se beijar? Isso é do seu agrado? Assina aqui, por favor, em 2 vias que eu vou registrar no cartório. Claro que ninguém faz isso. Na maioria absoluta das vezes, uma abordagem de cunho sexual ou de cunho afetivo, qualquer relacionamento, normalmente ele vai trabalhar com uma linguagem não verbal muito forte. Diante de situações em que o sujeito está se aproximando da vítima com algum interesse sexual, afetivo com ela, essa abordagem muito dificilmente vai ser verbal em todos os sentidos, no sentido de pedir um beijo. O mais provável é que o agente, com base na linguagem corporal da vítima, vá percebendo se ela está interessada ou não nele. E a partir daí, muitas vezes, o agente vai tomar a iniciativa já de beijá-la diretamente e não simplesmente de pedir um beijo. Pedir um beijo é um negócio meio esquisito, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, sei lá, a geração de hoje está tão esquisita que eu não duvido nada que alguém ache razoável o outro pedir um beijo. Por favor, você me autorizaria a te beijar? Porém, na vida real, a maioria das vezes, o sujeito vê a linguagem corporal da vítima, vê se ela está aceitando as investidas dele e tenta o beijo. E aí, se a vítima não quiser,
ela simplesmente o afasta, ela tira o rosto, ela dá um pequeno empurrão, às vezes um grande empurrão nele, conforme o tipo de caso. Mas o fato é, a vítima, ou a pessoa, nesse caso, que a gente não sabe nem se ela é vítima ainda, ela muitas vezes vai simplesmente falar: não, não quero, hoje não, vai embora, não tô afim. Ela vai simplesmente rejeitá-lo. E não dá pra gente dizer que isso foi um crime de importunação sexual, sob pena da gente inviabilizar os relacionamentos humanos. Vocês imaginam uma balada, o sujeito chega pra conversar com a menina, não, estou sendo importunada sexualmente. O pessoal só vai poder se conhecer agora pelo Tinder, então, pelo aplicativo. Decididamente não me parece razoável interpretar esse tipo de interpretação que eu tenho visto algumas pessoas fazendo. É claro que quando as pessoas estão conversando, quando elas estão ali num flerte, ou numa conversa ocasional ali de amigos, muitas vezes o sujeito vai tomar algum tipo de iniciativa. Tentar beijar, tentar pegar na mão, no braço, tentar abraçar, pegar na cintura. Em todas as situações, a pessoa, ou vítima, vai depender do caso, ela tem completamente a possibilidade de falar: não quero, não, hoje não, não tô afim. E sair fora. Não dá pra falar que houve sequer uma tentativa de importunação sexual. Uma coisa completamente diferente é quando a menina tá lá no carnaval, dançando, tranquila, curtindo, e aí chega um sujeito que ela nunca viu na vida, nem o oi ele dá direito, já pega ela pela cintura e dá um beijo forçado nela. Aí sim nós temos uma importunação sexual. Vejam que nós temos que tomar muito cuidado isso, porque eu tenho visto extremos dos dois lados. Existem homens que acham que é razoável já chegar pegando a menina, abraçando e dando um beijo nela sem nem dar bom dia, nem boa noite. Isso decididamente não tem jeito de ser feito. Agora, quando nós estamos pensando numa situação em que as pessoas estão conversando ali, obviamente, se a pessoa está vendo que aquela conversa está indo para o outro lado, ela tem a chance de sair fora, de cortar, de forma elegante ou não também, isso aqui pouco importa, mas ela tem a forma de sair fora. A gente tem que ter muito cuidado para que esse crime de importunação sexual não acabe se transformando numa criminalização das próprias investidas ali de um relacionamento comum. Dentro da vida social, dos relacionamentos, em festas especialmente, no carnaval, etc., nós estamos sujeitos a abordagens, queiram ou não. E as mulheres muito mais do que os homens, pela cultura machista que nós temos, o caramba quatro. O fato é, se foi dada uma oportunidade ali muito clara de rejeição, eu não vejo decididamente como caracterização de importunação sexual. Importunação sexual é outra coisa. É você pegar a vítima desprevenida e passar a mão nas nádegas dela, agarrar, beijá-la de uma forma repentina, sem chance dela se defender. Agora, dentro de uma abordagem claramente de cunho ali sexual, ou de cunho afetivo ali, da busca de um relacionamento, de estreitar um relacionamento, e aí o sujeito dá a oportunidade da vítima recusar, seja se afastando, seja empurrando, seja tirando o rosto, não dá para falar que isso seja certamente importunação sexual. Às vezes você tem indivíduos que realmente são inconvenientes em suas abordagens, porém, daí a dizer que houve importunação sexual ou não, há uma diferença abissal aí. Então nós temos que ter esse cuidado. Quando estamos falando em importunação sexual, normalmente nós estamos falando de uma situação em que a gente não deu a menor chance para a vítima de sentir. Se a vítima teve a oportunidade de sair fora, já não há mais importunação sexual. Obviamente, aí eu vou falar agora algo que, ao meu ver, é extremamente óbvio, mas não me parece que está sendo para muita gente. Obviamente, se a vítima aceitou aquilo, ainda que tolerando, porque ela ficou com dó de cortar, porque ela achou que ele estava bêbado e não era nada demais, se a vítima deixou o sujeito passar a mão nela, ou deixou o sujeito beijá-la, se ela consentiu de alguma forma, pouco importa se ela se arrependeu depois ou não. Não muda absolutamente nada. O crime não está caracterizado. Esse crime precisa, obviamente, do dissenso da vítima. Não dá para vocês quererem criminalizar uma situação na qual a vítima permitiu na hora e depois se arrependeu, ou desistiu, ou mudou de ideia, ou achou que não foi tão bom assim.
Então, é claro que na importunação sexual há necessidade de um dissenso da vítima. É óbvio que esse dissenso é presumido quando a vítima nem sabia que o sujeito ia passar a mão nela, ou nem sabia que o sujeito ia beijá-la. Não tinha como prever isso porque ela estava distraída, estava num ônibus lotado, etc. Agora, se ela está numa balada, o sujeito chega para conversar com ela, convenhamos, a presunção de que ele não quer vender seguros para ela, a presunção é de que ele quer se relacionar com ela. E ela tem perfeitamente a chance de falar: não estou interessada, tchau, falou, valeu. É essa sutil diferença que nós temos que ter muito cuidado, sob pena de nós começarmos a criminalizar fatos do cotidiano. Outra coisa, a importunação sexual não pune a cantada grosseira. Claro que existem sujeitos extremamente inconvenientes, nada educados, que já chegam chamando a menina de gostosa, com vulgaridade, etc, etc. Nenhuma dessas hipóteses caracteriza crime, pelo simples motivo de que isso não está previsto na lei. A cantada grosseira, a cantada vulgar, a cantada inoportuna, ela não está criminalizada. O sujeito chamar a menina de gostosa ou de qualquer coisa equivalente não caracteriza um ato libidinoso. Então aí nós já teríamos descaracterizado este crime aí. Por fim, é importante falar que esse crime ele é de ação penal pública incondicionada, o que eu particularmente considero um grave erro do legislador. Mas se vocês forem lá no artigo 225 do Código Penal, vocês vão ver que foi essa a opção do legislador. O que isso quer dizer em bom português? Quando o crime de ação penal pública é incondicionada, nós não perguntamos para a vítima se ela tem interesse em processar o sujeito ou não. Se a vítima tem ou não interesse em ver o sujeito condenado. Porque o Ministério Público, nesses casos, vai atuar em nome da vítima. É o Ministério Público que vai acusar o autor do suposto crime. E nessas hipóteses se presume que há um interesse público nisso. Então, pouco importa a vontade da vítima. Eu considero isso um equívoco gravíssimo do nosso legislador. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ter situações em que a vítima estava consentindo, ou pelo menos tolerando, ou pelo menos talvez até não satisfeita, mas sem interesse em processar o sujeito criminalmente. E aí vem uma pessoa de fora, uma pessoa que não estava na situação, não era nem o sujeito que tentou beijar, nem a vítima. E essa pessoa resolve, então, criminalizar essa conduta, chamar a polícia para que ela tome as providências cabíveis, dizendo que aquela mulher está sendo vítima de um crime. Quando ninguém chegou lá para ela e perguntou: e aí, você acha que você foi vítima de um crime? Você acha que é preciso processar esse sujeito e condená-lo? Então vejam que o legislador tirou da mulher, que é a maior interessada nesses casos, o poder de decidir se ela quer ou não processar o sujeito. Isso para mim é gravíssimo, porque você está infantilizando a maior interessada nesse caso, a mulher. Se fala tanto hoje em dia de empoderamento feminino, se fala tanto hoje em dia de que as mulheres devem ser responsáveis pelo seu próprio destino, pela sua própria vida. Mas boa parte do movimento feminista vem com esse papo aí de que a mulher não tem direito de escolher se processa ou não o sujeito. E começa a tratá-la como uma incapaz. Porque quem tem esse tratamento no Código Penal são os incapazes, são as crianças e os loucos. São elas que não podem decidir se podem ou não processar alguém. Então, quando nós temos a mulher, nesse caso, pelo menos na maioria absoluta das vezes, a vítima é mulher, a vítima não vai ter oportunidade de decidir se quer ou não processar o sujeito. Pior, porque é a imagem dela que muitas vezes vai ser exposta. Às vezes aquilo ali não foi tão grave para ela, ou se foi grave ela quer esquecer e não quer falar mais naquilo. É um direito dela. O Estado não pode tomar esse direito dela, é uma autonomia dela. Quem vai sofrer na pele a repercussão de um processo judicial nesses termos é ela. Então é ela que tem que decidir. Então, ao meu ver, é um absurdo que o Estado tenha tomado da mulher essa prerrogativa de escolher se ela deseja ou não ver o sujeito processado. É claro que como tese de defesa, se você estiver atuando na defesa, aqui falando para os colegas advogados, se você está atuando na esfera da defesa, você vai basicamente chamar a vítima lá e vai perguntar: olha, você acha que você foi vítima, você consentiu, você dissentiu? E se a vítima falar: não, olha, eu consenti. Então o Ministério Público vai ficar numa situação constrangedora de estar processando alguém
por uma conduta absolutamente atípica, porque o código fala expressamente que deve haver, tem que ser sem a anuência da vítima. Se ela anuiu, se ela consentiu, não há falar então em crime. O papel da vítima aqui, ainda que ela não possa escolher se ela quer ou não processar, a palavra dela é muito forte, porque se ela falar consentir, acabou a conversa, não há crime. E é basicamente isso que a defesa vai buscar em muitos momentos demonstrar, é que a vítima consentiu. Insisto um negócio com vocês, não tem que ser evidentemente aquele consentimento expresso. Ela não precisa assinar um documento em 2 vias e registrar em cartório falando que consentiu com um beijo. Claro que não. Basta que ela fale consenti, na hora. Se ela mudou de ideia depois também pouco importa. Nós temos que analisar se ela consentiu na hora. Bom, era isso. Esse crime ainda vai dar muito o que falar, não é um crime fácil em termos probatórios e até em termos de definição dos limites desse crime aí. Mas é importante que a gente tenha em mente, primeiro, que o básico, que as pessoas têm que se respeitar, sejam homens ou mulheres. Você não vai chegar numa pessoa e tentar à força um ato sexual, um ato libidinoso. Obviamente, isso teria que ser o básico de qualquer pessoa civilizada. Mas também nós temos que entender, por outro lado, que em qualquer civilização, em qualquer sociedade, as pessoas têm direito a abordarem as outras, buscando aí algum tipo de relacionamento afetivo, sexual, e ninguém faz isso de uma forma expressa. Ninguém chega pro outro e fala: boa noite, vai rolar um beijo? Ninguém faz isso. Talvez alguns façam, mas não é uma prática, digamos assim, muito razoável, muito recomendável. Mas vamos tomar cuidado, né, gente? Pra gente não exagerar nem para um lado nem no outro. A gente vê uns caras babacas por aí que chegam já forçando as meninas ao beijo, ao abraço, e vê também algumas outras meninas que você não pode nem dar bom dia, que elas já acham que há um crime de assédio ou importunação sexual. Os dois lados estão muito exagerados, né, nessa história. É preciso reprimir, sim, os excessos, punir esses indivíduos que usam da força para abordar as moças, mas a vida humana implica nesse tipo de interação e as pessoas adultas, maiores e capazes, elas sabem perfeitamente rejeitar esse tipo de abordagem quando não as interessa e aceitá-las quando as interessa e vão ser felizes naquela noite ali. Muito bem? Espero que tenha ficado claro aqui os limites do crime de importunação sexual. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei prazer em respondê-la. No mais, compartilhe esse vídeo com um coleguinha, com um amiguinho, o carnaval tá chegando aí, vamos evitar polêmicas e vamos curtir a festa sem nenhum tipo de violência, sem nenhum tipo de prática de crime. Era isso, pessoal, curtam o vídeo, compartilhe com os amiguinhos e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.